Bom, são 7 horas e 21 minutos. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E estamos aqui no estúdio, mais uma vez, Arnaldo Neto, bom dia. E temos o médico José Roberto Crespo. José Roberto, obrigado pela presença, por estar conosco aqui nesta sexta-feira, já início já de final de semana. A gente pensa, vai relaxar, ninguém relaxa, né? Não consegue relaxar. Estamos recebendo também o jornalista Igor Siqueira, chegando agora. Igor, nos próximos blocos. Tudo bem? Nos próximos blocos ele vai participar, isso? Isso. Então tá bom. Mas já... Não, vamos na sequência com o Zé Roberto. Vamos, claro. Aí no terceiro bloco a gente faz 2 blocos com o Zé Roberto. No terceiro bloco o Igor pega a partir das 8 horas. Então tá ótimo. O Igor vai contar um pouquinho da experiência dele. Igor trabalhou aqui na Folha, agora tá no Globo, né? Falar sobre tá certo. Pensei que não estava muito claro, eu achei que poderia ser até um debate, mas... Não. O Igor vai falar com a gente mais tarde sobre essa experiência do jornalismo que sai daqui de Campos e consegue aí... Foi cobrir a Copa, né? Eu tava acompanhando pelo Globo, vi algumas matérias deles na Copa da Rússia também, enfim. Depois a gente conversa sobre. Bem-vindo, Igor. Conversamos daqui a pouquinho. Vamos lá, Arnaldo. Vamos com o Zé Roberto, vamos direto ao assunto, Marco, que claro, é o lógico. assunto do momento, que é a greve dos médicos aqui em Campos. Então, Zé Roberto, senhor presidente do sindicato, já há algum tempo, dia desses a gente estava pegando um arquivo de 92, o senhor estava lá como presidente na época, como presidente do Sindicato dos Médicos, 92. Era da Sociedade de Medicina. Era da Sociedade? Sim, mas é uma figura já conhecida ali no... Ela tava até, na época foi eu com o Suzy, mexendo em arquivos, a gente procurando na matéria, década de 90, enfim. Mas enfim, o senhor está um bom tempo à frente do Sindicato dos Médicos e agora acontece a deflagração dessa greve da categoria. Quais são as principais reivindicações e qual é a adesão hoje dessa greve aqui no município? Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui na Folha. E é para esclarecer mesmo a todos e a população de modo geral. Por que aconteceu isso, na verdade? A gente, no mês de junho, a gente teve uma assembleia em que se determinou comando de greve, uma situação em que você tivesse uma possível paralisação, né? E aí essa assembleia se manteve, teve uma outra no mês de julho e por final agora em agosto, e nesse período todo a gente negociando com a secretaria, tentando nos articular com os diretores de hospitais, por conta do problema que a gente está vivendo hoje na cidade, que não é um problema de hoje, é um problema antigo de outros governos que vem se arrastando até então chegar nesse nível que está hoje. De superlotação nos hospitais, de estrutura das unidades completamente sucateadas, e isso vem angustiando os profissionais que trabalham no dia a dia nesse sistema. E chegou no dia 1º de agosto, a gente estava indo para a secretaria, já com uma agenda marcada com o secretário, para discutir a questão do ponto, como é que iria funcionar, como é que a gente... Até porque o Ábido tinha, assumido a secretaria, participado da assembleia conosco, e ele se comprometeu lá, nós vamos estruturar tudo isso, é interesse meu em organizar, a gente vai conversar com o pessoal do RH, com a estrutura do município, para que a gente monte o sistema de como vai funcionar, e isso a gente estava conversando. E indo para a secretaria, às 15h para 18h, vem no site do município a suspensão da gratificação de emergência. Dentro do corte entre outros cortes, né? Isso. Aí nós chegamos na reunião, eu falei, eu vim conversar com você uma coisa e explodiu essa outra coisa, que amanhã não tem pagamento dos profissionais da emergência. Ele, não, estou sabendo e tal, e aí ficou aquela, como é que nós vamos fazer? E aí a demanda para o sindicato, não, marca outra assembleia, e dia 1º a gente marcou outra assembleia que decidiu a greve. E aí, o que hoje funciona? A gente lá definiu que os ambulatórios, que é a rede de ambulatório em que são consultas previamente agendadas, eles parariam e a emergência vai funcionar porque ela não pode parar, né?
E com isso o movimento está se mantendo. Ontem nós tivemos uma assembleia de avaliação do movimento. É claro que tem muitas pressões, né, do outro lado, em que os administradores de postos pressionam os profissionais. E isso aí é o jogo do poder contra uma estrutura que a gente... né, do trabalhador contra o patrão. Então, essas dificuldades existem. Só para a gente pontuar. Campos é como você estava falando antes, né? É um município polo, é um município em que as grandes demandas vêm para cá. Nós somos responsável por 4 municípios, né? São João da Barra, São Fidélis, São Francisco e Campos. Essa é a microrregião em que o Estado define por microrregiões, e Campos é responsável por essa microrregião. Isso significa que a oncologia, os doentes de câncer, os doentes renal crônico, as cirurgia cardíaca, vêm todos para cá. A emergência também, o Ferreira Machado é o hospital de referência da emergência da região, né? Isso sobrecarrega a cidade, sobrecarrega o município, até porque a tabela de honorários médicos que paga esses procedimentos, ela está defasada há 18 anos, não tem um aumento. Então, você imagina o seguinte, eu faço endoscopia digestiva. Uma endoscopia custa R$40 no SUS. Uma consulta é R$ 2,86, né? Aí parece que a consulta da especialidade vai para R$ 6. Então, é impossível você trabalhar nesse modelo que está hoje. E aí, o município, Campos, como é um polo, ele complementa a tabela, né, faz uma contratualização com as unidades de Campos, que são os hospitais conveniados. E outra coisa que é interessante colocar, há uma inter-relação entre o município, seus próprios municipais, seus postos de saúde, seus 2 hospitais, com os outros hospitais. Tem que se funcionar harmonicamente. Nem o município consegue dar conta da demanda, e nem os outros hospitais sozinhos também conseguem. Então, tem que haver essa integração, essa inter-relação. E o gestor é o secretário, o gestor é o município. Ele que tem que dar o direcionamento, como vai funcionar. Então, é o município tem o seu papel, que é o dono do comando, vamos dizer assim. E aí, essa política ela vem se deteriorando ao longo dos tempos, porque a gestão ela falha em alguns momentos. Porque você vê a sobrecarga, se você for visitar, né, o Ferreira Machado, o HGG, hoje é impossível trabalhar nesse modelo. É um modelo de guerra. Ontem me passaram um vídeo em que o corredor do Ferreira Machado está dos 2 lados com maca. Aí tinha uma criança com uma fratura exposta, que ia para o centro cirúrgico, não conseguia passar a maca no meio. Então, quer dizer, isso não se consegue trabalhar assim. Aí você vai falar, mas por que essa sobrecarga? Porque a tabela é horrorosa, o profissional, aí você tem que transferir esse paciente para a rede contratualizada, que muitas vezes não quer atender, ou não pode atender, ou não tem a condição de atender. Por quê? Porque existe uma falha gritante no sistema, que é o pagamento do profissional médico na rede contratualizada. Esse médico ele não recebe. Os hospitais da rede contratualizada, por conta da dificuldade econômica, ele faz do dinheiro do médico o seu capital de giro. Essa é a verdade, né? Ele pega o dinheiro que o município repassa para ele mensalmente, eu tenho que pagar quem? Não vou pagar a conta de luz, vou pagar o meu fornecedor. E o médico vai esperando. E vai esperando que tem eu, por exemplo, desde 2015, tem vários meses que eu não recebi, 2016 também. Então, isso gera o quê? Uma insatisfação do profissional em trabalhar nessa rede, porque o município faz um acordo, paga o primeiro mês, o hospital paga o primeiro mês, paga o segundo mês, no terceiro mês não paga. Aí o cara abandona. E aí nós temos uma outra questão, que é a mudança da geração. Nós somos da geração antiga, em que você, não, dá um jeitinho aqui, doutor, resolve esse caso para mim. Então, o médico jovem hoje, ele tem emprego em Campos, em Macaé, em São João da Barra, em Quissamã. Então,
dá 2 plantões por semana, resolveu a vida dele. E às vezes é solteiro, mora com papai e mamãe, não gasta água, luz, telefone, nem nada, tem um carro do ano, importado, viaja e acabou. Então, ele não quer, ele não aceita, mas no segundo mês ele não recebeu, ele abandona o trabalho. Ele vai embora, ele não quer mais trabalhar nisso. Entendeu? Nós somos ainda daquela geração, não, senta aqui, vamos ver, espera um pouquinho, o hospital está ruim e tal. A gente é de outra geração. Que Campos, vocês estavam sempre falando, somos uma cidade importante, mas com dificuldades. Nós somos a cidade que já teve. Nós tivemos 22 usinas, hoje temos 2 sofrendo. Tivemos o polo de jeans, acabou o polo de jeans. Né? Nós estamos aí, você estava falando a questão do aeroporto, a gente não consegue dar um salto para a população. Então, tem muitas dificuldades. As indústrias de cerâmica estão morrendo também. Então, é isso. Nós tivemos 25 anos, 28 anos de royalties, e o que gerou isso para a nossa cidade? Nada, praticamente. O Fundecam, né, foi um projeto que poderia dar um salto de qualidade para o município e não conseguiu. Por quê? Por várias dificuldades, eu acho, estruturais. Inclusive está sendo investigado agora. Organizacional, justamente desvios. Então, é isso que a gente luta, que a cidade cresça, que a cidade dê o salto que a gente merece e precisa. Doutor, agora, todos os atendimentos ambulatoriais de toda a rede de saúde todos estão suspensos, seja num posto de saúde lá no extremo norte do município, lá na Baixada Campista, estão todos suspensos. Essa adesão é geral? Bem, essa adesão ela vai crescendo naturalmente. A gente sabe que muitas vezes você não tem adesão completa. Isso aí a gente tem que, na verdade, conscientizar o profissional que ele está parado, que ele está em greve. Claro que a gente hoje, o município é o maior município da região, de extensão no estado. Né? Então você tem plantão, sistema de plantão em Santo Eduardo, em Farol de Santo Tomé, entendeu? Então, tem muita... o município, em cada bairro, em cada distrito, ele tem um posto médico. E funciona em alguns momentos. Claro que tem muitos postos, unidades básicas, que estão completamente sucateados. Tem que fechar, na verdade. Né? Então, essa dificuldade... E aí, o que acontece? Mas se eu fecho um posto de saúde, que seria ali a porta de entrada do paciente na rede municipal, eu não vou sobrecarregar ainda mais os hospitais maiores, como o senhor mesmo colocou que o Ferreira Machado não está superlotado? O que eu falo é o seguinte, fechar no seguinte, você tem que... Por exemplo, você tem um posto no Turf e outro no Parque Tarcísio Miranda. Eu acho que, às vezes, você não precisa ter essa... Seria reestruturar a rede. Reestruturar a rede. Essa é a palavra certa. Você vê o seguinte, nós temos o PU Saldanha Marinho, que é um posto nobre na cidade de Campos, no centro da cidade, com toda a estrutura que tinha. Eu trabalhei lá 20 anos, né? Depois foi para Ferreira Machado, e tinha 5 ambulâncias no posto. Ali teve profissionais do mais alto nível lá dentro daquela unidade. O ex-prefeito Arnaldo Viana, o doutor Macou Mussalem trabalhou lá, e vários outros. Né? Aí a gente pode ficar citando o nome, mas só para vocês terem uma noção de como era importante aquela unidade. E hoje ela está abandonada, sucateada, destruída. Não dá para a gente... Aí você vê o entorno dele, né? Quantos bairros... E é o centro da cidade. Você passou mal e você ia para o PU, Saldanha Marinho. Dali o cara, não, vamos internar, o senhor tem que ser internado, o senhor pode ficar aqui no repouso, vamos tratar. A gente tratava tudo lá. Então, isso que não dá para aceitar, em muitos momentos, que a gestão faça vista grossa para alguns investimentos. Né? Você estava falando da questão dos repasses aí dos deputados, das emendas parlamentares. Né? Campos, durante muitos anos, Campos relegou essas situações porque tinha muito dinheiro. Não precisava de emenda parlamentar, não precisava de projetos. No Ministério, hoje, para você conseguir verba, tem que ter projeto e tem que ter série histórica. Se você não tiver, não sai nada. Entendeu? Sai uma ajuda lá pontual e depois acaba. Você tem que ter projeto. Você vai fazer projeto para quê? É isso. É para arrecadar dinheiro para construir um hemocentro.
Então, tudo bem, faça um projeto, manda para cá, nós vamos analisar, e é assim que funciona. O Ministério ele é exigente. Eu estou aqui com a tabela de repasse do Ministério para Campos. Então, e aí o município, ao longo desses anos, ele abandonou essa situação. A gente não tem série histórica, você não tem normatização, você não consegue buscar recursos. O Estado, por exemplo, ele repassa praticamente nada. Uhum. O município hoje vive das verbas federais, que são repassadas fundo a fundo, que o município é pleno de gestão, então a verba vem direto do Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde, né? E o Estado também deveria repassar também a sua parte, que é o que manda a emenda 29, né? 10% do federal, o município com 15% de investimento e o Estado com 12%. Né? E só que o Estado está falido. Há muitos anos o Estado não manda nada. E aí o município tem que arcar com essa responsabilidade, que é a sobrecarga, que é os investimentos também, abarcar alguns pacientes de outros municípios, né? E isso gera muita dificuldade, porque o município de Campos também hoje está passando por crise. Tem um detalhe que o doutor José Roberto citou, mas não entrou exatamente no mérito. Às vezes a situação de abandono e de destruição é tão grande que restaurar sai muito mais caro do que fazer outro. Principalmente porque hoje nós estamos vendo uma tecnologia hoje de containers e de uma série de módulos que, além de ser uma construção rápida, ela é uma construção mais barata e de mais fácil manutenção, né? Depois. O HGG é feito por módulos. O HGG são placas. Foi feito assim. É um hospital linear, não tem, né? Não tem segundo andar, não tem escada, não tem nada. Foi programado. A gente até no início achava que não precisava de ter um hospital em Guarulhos. O Arnaldo era o prefeito, né? Eu estava na gestão nesse período, acho que estava na direção clínica do Ferreira Machado. A gente falou, não, um investimento desse são muitos milhões, não sei o quê. E aí hoje você vê o seguinte, Guarulhos é Macaé. Tem uma outra cidade, né? Tem a população de Macaé. Foi um grande dúvida. salto, uma grande visão. Porque e você vê, o hospital não era para ter um hospital de urgência e emergência. Aí começou a deslocar, por conta da necessidade. Aí se teve que adaptar uma emergência que hoje está adaptada, né? Não tem a estrutura né, logística para isso, tem que se remodelar para poder ter essa condição. E isso. E outra coisa, a cidade cresceu. Os hospitais nossos são de 1960, assim, a Santa Casa, o plantador de cana, não se fez mais nada. A Beneficência é o único hospital que fez aquele módulo, aquele prédio. Né? O resto é tudo igual. E não dá mais para você ver um Ferreira Machado de não sei quantos anos atrás, 60 anos atrás, com esse tamanho. Até porque, doutor, hoje em dia, numa unidade hospitalar grande, né? Grande, eu não digo de ponta, eu digo grande. Existe uma preocupação que não existia há 50, 60 anos atrás com as infecções hospitalares. Hoje em dia, a parte higiênica, a parte de limpeza, ela é primordial e ela ocupa espaço. Não é só tempo e competência, não. Ela ocupa espaço. Então, isso é outra coisa. Quer dizer, na verdade, é o tamanho das unidades. E nós envelhecemos, a população envelheceu. Então, antigamente, você tratava o velhinho, seu avô, na sua casa. Né? Hoje, não. Passou mal, hospital. A família hoje ela não quer assumir compromissos, né, com seus familiares, muitas, né? Uhum. E então a instituição pública, é o sistema público que absorve essa demanda. E isso, os pacientes idosos, eles têm uma
um grande volume internados, né? Isso demanda muito tempo, esses pacientes ficam muito tempo, às vezes melhoram, às vezes não melhoram. E uma outra questão que é importante tocar, Campos, eu estava ontem conversando com o diretor do Ferreira Machado, quer dizer, tem a demanda ortopédica que a gente vê, né, que está bloqueada, está com dificuldade, mas também tem a demanda clínica médica. Fecharam-se leitos em Campos de clínica médica, paga-se muito pouco, é verdade, mas é importante que o município redimensione cada hospital. Vocês vão ter que ter alguns leitos de clínica médica, Beneficência Portuguesa, Plantador de Cana, Álvaro Alvim, Santa Casa. Vocês têm que aumentar esses leitos. Vamos ver como a gente vai pagar, como a gente vai negociar isso, mas é importante que o doente de insuficiência cardíaca, uma pneumonia que possa ser internado, né, ele não fique no Ferreira Machado no corredor, ele tem um outro hospital para ser levado. Exato. Doutor, chegou uma pergunta de ouvinte aqui, o ouvinte César Ferreira sempre participa junto com a gente. Ele faz uma pontuação aqui. Além da estrutura física não estar adequada aos padrões que vocês entendem ser o ideal para exercer a profissão, há então, por parte dos jovens profissionais da medicina, algo mais grave: falta de sensibilidade, respeito e dor do outro, falta humanização. Seria isso? Qual a opinião do senhor com relação a esse tipo de comportamento? Eu posso pedir para o senhor responder depois do bloco? Claro. Depois do intervalo? Porque aí a gente faz o intervalo rapidinho e já voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Laboratoriais logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Já pensou em concorrer a R$1.000 em vales compra todo dia? Então vem pro Centro. Centro a Mil, uma grande e inédita ação de vendas do comércio do centro de Campos. A cada R$40 em compras, você ganha um cupom para concorrer. São R$1.000 em vales compra todos os dias. Centro a Mil, até 6 de setembro. Regulamento no site centroamil.com.br. Apoio Cicobi Fluminense, Ver TV e Record TV. Uma campanha Sindi Varejo, Carjopa, ASIC e CDL Campos. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, a presença do Dr. José Roberto Crespo e Arnaldo Neto. A pergunta do Arnaldo eu acho interessantíssima, né? Porque... Na verdade, do César, né? Do nosso ouvinte. A pergunta que você trouxe, isso. Pergunta do César, muita gente fala isso, doutor, que mudou um pouco aquele conceito dos médicos antigos de família, que quando podia pagava, quando não podia não pagava, mas também não tinha esse negócio de SUS, essa exploração de consulta a R$2, e tinha também aquele médico que a gente ainda vê em filmes de época, cuidava de uma pessoa, depois a família dava um porquinho para o médico fazer pro final do ano, né? Que é uma coisa lúdica, né? Uma coisa lúdica, mas que infelizmente nós estamos em 2019, quer dizer, as pessoas precisam pagar suas contas. Com certeza. Não é verdade? Não, na verdade, a gente, eu vejo o seguinte, a medicina mudou realmente, né? Essa visão, vamos dizer assim, romântica, do médico, que o médico tinha condição de fazer esse tipo de coisa. Hoje não, o médico é um assalariado hoje comum, entendeu? Ele precisa do seu emprego, e para ter a sua condição de pagar suas contas, de ter sua família e tudo mais. Antes você tinha
condições de ter um consultório forte, não existia plano de saúde, né? Eu sou da época em que o sonho de qualquer profissional da minha geração era ter um emprego num sistema público, de preferência no Ministério da Saúde, que era o antigo INAMPS, né, que era o top de você ter essa possibilidade, e você trabalhar meio expediente no serviço público, né, de 7 a 1 da tarde, meio-dia, almoçar no hospital e depois sair para o seu consultório. Eu via isso no Rio de Janeiro, os grandes profissionais do Rio de Janeiro, né, os professores que ensinou para a gente, né, fazendo esse tipo de coisa. Você ficava no hospital, ensinava o aluno, o residente, e você acompanhava aquele professor para onde ele ia, e depois ele ia embora, entrava no consultório dele e tal. Hoje isso acabou. O serviço público paga mal, né? Você tem que correr igual um maluco para vários empregos, e a medicina hoje é tecnológica. Você vê que agora está se discutindo no Conselho Federal de Medicina a consulta à distância, o diagnóstico à distância, quer dizer, criando cada vez mais essa distância mesmo da relação médico-paciente. Isso é inadmissível. Não dá para a gente aceitar que você faça uma consulta, um tratamento ou alguma coisa à distância. Você pode ver um raio-x, uma tomografia, o médico dá um parecer, o outro mostra para um. E aí, mas o doente, você tem que conversar com ele, você tem que olhar no rosto dele, o que está sentindo, como é que é essa dor, onde que quando começou, entendeu? Você tem que examinar esse paciente. Isso foi isso que a gente aprendeu, deitar o doente. E eu sempre... O professor que falava com a gente, olha, vocês têm que entender o seguinte, o paciente chega na sua sala de consulta e você tem 10, 15 minutos para você definir uma receita para ele. Então, você tem que saber o que vai perguntar, direcionar e saber o que você vai fazer, examinar. Então, o doente deitou na cama, você pode chamar um colega, um segundo colega, um terceiro colega. Aí, não, isso aqui vamos internar. Não sei o que é, aí tem... Então, mas o doente que está no dia a dia, que você tem que chegar e definir, você tem que ter a visão para chegar, não, só vai tomar isso aqui que só vai melhorar. Só tem isso. E acabou. Eu ouvi uma vez que havia na Faculdade de Medicina, no curso de Medicina, uma disciplina, uma cadeira, e agora não consigo me lembrar o nome, é um nome longo. E isso me foi dito por um grande médico de São Paulo de artrose, reumatologista, que é o Renato Cobra. O Renato é um professorzão daqueles, né? E também da fase, como você fala, dos antigos, né? Que tem aquela criança que está enorme, que nem o pediatra, né? Tem um paciente meu, qual é a idade? 43 anos. Ele é meu paciente desde que era pequenininho. E ele falando sobre sintomatologia, um nome parecido com esse, onde você, na conversa, num exame de semiologia. Tátil... Semiologia. Pode ser que seja isso. E na conversa você vai identificando, vai cruzando as informações. Você vai montando o diagnóstico na sua cabeça. Isso é um exercício. Os grandes profissionais, hoje a tecnologia está aí. Você está em dúvida, você pede uma ressonância, pede uma tomografia, você usa o meio diagnóstico para, às vezes, você definir. Muitas vezes você também fica na dúvida. Então, mas antigamente você usava o quê? Um raio-x, um exame de sangue e o seu conhecimento teórico de leitura, e de você, não, isso aqui deve ser isso, é isso aqui. E aí é a semiologia clínica, né, médica, que você usa os sintomas e define o que seria isso. Não, isso aqui deve ser essa doença. Vamos pedir esses exames para a gente confrontar se é realmente isso, se tem diagnóstico por exames laboratoriais ou raio-x, uma coisa nesse sentido. É a medicina, né, de você estudar cada vez mais, ler cada vez mais, para você ter esse diagnóstico na mão. E esses estudos, esses cursos são caros também. Então, não podemos deixar de pensar isso. Né? Por isso que existe tanta necessidade de faturar,
Porque o médico investe muito na profissão dele. Uma outra questão, Arnaldo, só para puxando esse gancho, você vê o seguinte, o médico hoje, ele precisa estudar cada vez mais, né? A medicina mudou, tecnologia e tudo, você precisa, na maioria das vezes, é você que investe em você mesmo. O serviço público, ele não te dá essa oportunidade, não te dá esse estímulo. Então, se você quer fazer um curso de especialização, de pós-graduação, de mestrado, é você que vai se dedicar. Não, eu vou perder parte da minha noite, do meu final de semana, ou do meu consultório, para eu estudar e melhorar meu nível. Né? O serviço público não chega, não, eu vou investir no senhor, o senhor vai ficar um ano estudando em São Paulo, no Paraná, ou vai para o exterior. Não é assim. Você tem que fazer com os seus próprios vamos dizer, recursos e com as suas próprias, abrindo mão do seu ganho para você crescer, vamos dizer assim. Eu vou voltar um pouquinho para a greve, para a gente finalizar, que a gente está indo para os 10 minutos finais. Não, a conversa a gente sempre estende, é uma coisa natural. É porque a gente está indo para os 10 minutos finais para a gente focar nessa questão agora a partir da greve. Doutor, quais são as principais pautas de reivindicação apresentadas pelo sindicato? Então, primeira pauta é melhoria nas condições de trabalho. Isso é primordial. Nós temos que rever ou fazer um mutirão na saúde, né, para que a gente consiga dar estrutura minimamente para se trabalhar. E aí não é só o médico, é o enfermeiro, é o assistente social, é o psicólogo. A estrutura dessas unidades, elas estão completamente sucateadas. Então, o município precisa, na nossa concepção, fazer um mutirão. Não, o que nós vamos consertar? É pintura, é troca de lâmpada, é banheiro entupido, é quebrado. Vamos fazer isso. Eu acho que não tem nada do outro mundo. E colocar nessas unidades a estrutura mínima de trabalho. Se esse aqui é um posto de 24 horas, ele precisa de laboratório, precisa de ter um raio-x, quem tem como consertar os raios-x que estão quebrados, né? E os ultrassons, os aparelhos que estão muito sucateados também, repor. As emergências, as duas emergências maiores, Ferreira Machado e HGG, precisa da estrutura dos medicamentos e das próteses, do que é a demanda para uma emergência, né? Você não tem condição de aceitar um paciente de um trauma, né, vascular, um acidentado, um tiro, uma coisa que faz uma lesão arterial, que é eminência de morte, sem uma prótese para você recolocar nesse paciente. Então, tem que ter essa condição. Aí eu queria, isso está dentro da nossa coisa, de essas estruturas terem autonomia para comprar. Né? Na verdade, isso aí a gente falou com os dois diretores, que a gente colocou na solicitação de pauta. Outra questão é voltar ao pagamento das gratificações que foram cortadas. Né? E a questão do ambulatório, que a gente precisa redefinir como seria o trabalho nessas unidades, né? Porque o município é extenso, então você tem ambulatórios ou postos de saúde em Serrinha, né? Em Ponta Grossa dos Fidalgos e Santo Eduardo. Então, como funciona isso? Como é que seria? A gente estava, como eu comecei a falar com você, a gente estava discutindo com a Hábito como seria essa montagem dessa situação. Já existe em Campos um acordo dos profissionais com a secretaria, com todos os ex-secretários, com todos os ex-prefeitos. Como seria? A gente faria um mutirão, um cinturão na cidade em que do centro até Goitacazes, Travessão e Ururaí é considerado centro da cidade. A partir dali interior, é roça, vamos dizer assim, vamos usar o termo campista, roça. Então, o que é isso? A gente, isso sempre existiu e é isso que a gente está tentando colocar, e a Hábitos tem ciência disso, para a gestão. Dentro da cidade, 3 turnos de atendimento para o profissional. Saiu da cidade, foi para o interior, para os postos longe, 2 turnos.
O cara vai lá duas vezes e atende. O que que como é que seria isso? Seria produtividade, tipo assim, o que se manda o Ministério da Saúde, o Conselho de Medicina, você fazer por cada turno de 4 horas, 12 a 16 consultas. Então, 16 consultas, vamos botar, por semana, que seriam uns 5 vezes, porque são 5 dias, 5 vezes, dá 60 consultas por semana. E aí o cara iria três vezes, faria 20 consultas, continuaria fazendo as 60 consultas que manda a lei, né? E faria os 3 turnos, em vez de ele iria 3 turnos na cidade. E no interior ele faria 30 consultas, 2 vezes, faria as 60 consultas. Acabou, eu acho que toda a população vai ser assistida, o profissional vai ter a oportunidade de trabalhar em outro lugar, em outro emprego, outra situação, contemplaria a todos e a população não ficaria sem assistência, porque, na verdade, você iria absorver a demanda e acho que resolveria o problema. Deixa eu fazer uma outra pergunta com relação às reivindicações. A questão do ambulatório. Ambulatório, sim, compreendi. Agora, essa questão do ponto biométrico entrou na pauta de reivindicação de vocês? De que forma entraria? Então, por isso que a gente está falando da questão do ambulatório. Sim. Aí, ao invés de você bater ponto todo dia, você bateria 3 vezes, né, no seu turno, no seu acordo com o município. Em relação à urgência, a gente não tem problema, você vai bater. O município agora colocou uma outra resolução. Antes você fez uma resolução esdrúxula de 6 em 6 horas. Isso não existe. Não existe. Aí veio agora, manteve uma outra resolução em que você, no meio da madrugada, você tem que bater de novo. Eu acho que o que manda a lei? Entrada e saída. Você entra às 7 da manhã, sai às 7 da manhã do outro dia. Bate a entrada e bate a saída. Acabou. Você, em cada posto, em cada hospital, você tem um administrador 24 horas, você tem o diretor clínico, você tem todos os gestores, tem os seus coordenadores, tem o chefe de equipe. Então, se o colega saiu e foi embora, caneta ele, chama ele aqui, ó. Você subiu do plantão e vou descontar seu ponto, entendeu? Cabe ao gestor, à organização, punir as pessoas ou chamar atenção. Eu acho que e o município, ou melhor, a estrutura, ela vai tomar conta do seu profissional. Cada um é responsável pelos seus atos, entendeu? Então, nós não temos problema com relação ao ponto biométrico, né, nesse sentido. Eu só acho que não dá para você chegar no meio da madrugada e o senhor tem que passar lá no relógio e bater de novo o dedo. Eu acho que o que a gente sabe é que esse tipo de estrutura é feito para os vigilantes, que tem que ter horário para bater na guarita tal, entendeu? E não é para o profissional que trabalha direto assim. É entrada e saída, é isso que nós defendemos. Eu entrei nesse assunto porque há uma discussão muito forte de vários setores, inclusive a gente estava conversando aqui no começo que o CREMERGE está atuando em cima de uma denúncia sobre isso, de algumas pessoas fazendo ligação do ponto biométrico com a atual greve, porque o senhor mesmo citou aqui no início que esse problema de estrutura não é um problema novo, é um problema que se arrasta, que a gente pode ir aí há décadas falando sobre isso. Questão de insumos e remédios é outro problema que se arrasta há décadas, né? Não pode nem falar de 1, 2 governos, é um problema de vários governos, né? Não é um problema de agora. E as novidades seriam a questão da gratificação, que foi cortada agora, e essa exigência do cumprimento do ponto biométrico. Seria a greve, você bem direta a pergunta e o senhor fica à vontade para a resposta. Seria a greve uma retaliação por esses 2 pontos, tanto o corte na gratificação, que a gente não sabe quando vai voltar, porque não sabe quando vai melhorar a arrecadação, e também a aplicação do ponto biométrico exigindo o cumprimento do horário dos médicos? Não, olha só, o que a gente tem que dizer. O ponto, para nós, não é problema. Eu acho que só que nós não queremos esse tipo de constrangimento, de pegar meia-noite, 1 hora da manhã, você tem que ir lá no relógio e bater. Eu acho que você tem que bater entrada e saída. Doutor,
a discussão não seria mudar a carga horária do médico? Não é uma coisa desumana essa carga horária de médico, de plantão de 24 horas, 12 horas, ao invés de... Porque, particularmente, eu não vejo constrangimento em pedir para cumprir o horário. Eu acho que o horário ele é desumano. Agora, pedir para cumprir... Não tem essa questão. O médico, na verdade, ele desde que a gente que nasceu a profissão, a emergência, tem o plantão 24 horas. Existe em algumas cidades o plantão quebrado, 12, 6 e 6. Uhum. Né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, em alguns hospitais, você trabalha nesse regime. Campos sempre foi 24 horas de plantão. E você trabalha nesse regime há décadas, desde que o município se estruturou. Isso é uma discussão que o Ministério do Trabalho, né, porque ele não regula o servidor, né, público, mas eles sempre estão questionando essa questão, porque você só pode ter 8 horas de trabalho, mas o médico, ou melhor, o servidor da saúde, não é um médico, ele tem esse regime de trabalho. Você pode dividir 12, né, não sei. Isso vai gerar uma dificuldade, porque, como eu falei, muitos profissionais trabalham em Campos e trabalham em outro município. Então, como é que seria isso? Você vai picar a vida dele? Então, hoje se criou uma linha em que talvez seja muito difícil voltar a ser quebrado esse regime. Então, eu não acho complicado. Uhum. Agora, voltando à questão de retaliação. Então, o que acontece? Você, só para ter uma coisa, como é que surgiu essa gratificação? A gratificação surgiu no momento em que os profissionais que estavam na emergência, os mais experientes, os mais antigos, começaram a sair da emergência. Por quê? O salário era muito pequeno, eles estavam no front da demanda, né, do tiro, da facada, do trauma, e com um nível de estresse lá em cima e ganhando um salário baixo. E aí eu posso dizer de cadeira que eu fiz parte desse grupo para pedir ao prefeito Arnaldo Viana, na época, para dar uma gratificação para a emergência, né, porque tem que se diferenciar o profissional que está no ambulatório, que você tem mais tranquilidade para atender, do que o cara que está lá, a porta aberta 24 horas, esperando qualquer coisa que apareça. Então, o nível de estresse desse cidadão é muito alto, e para você formar um profissional nesse tipo de estrutura, você leva 10 anos. Né, para você. E o cara, depois você sai de lá com o cara com doença coronária, hipertenso, diabético, o estresse é alto nível. Então, eu fui uma dessas pessoas que brigou para ter a gratificação, que era para incorporar, ter um aumento salarial e não gratificação. Mas hoje é a gratificação. E aí até hoje isso se mantém. Né? E aí virou lei e tudo mais. Agora, você retira na véspera hoje que está incorporado ao salário, porque o salário de Campos é o menor da região. Então, isso está incorporado no dia a dia do servidor. Ele conta com aquele dinheiro, e não é nada exorbitante. Você ganha, vamos dizer, hoje um plantonista de Campos é R$8.000. Entendeu? Isso, estou abrindo o coração aqui para vocês, é esse o valor. É 4 mil de salário, 4 mil de gratificação. Então, não tem como você ficar sem esse recurso hoje. Né? Então, isso explodiu realmente. Mas o que mais está incomodando é a dificuldade de se trabalhar, né, nessa linha de frente. Vocês têm, a imprensa está aí filmando e montando. É inadmissível trabalhar nesse regime hoje, nessa estrutura. Campos precisa realmente repensar, mas de uma forma urgente. E aí, o que eu falo? Há que se ter uma união entre a gestão pública, né, o poder público, o judiciário também precisa entender que é impossível trabalhar assim. Não adianta você exigir do médico. Trabalho do médico, eu falo, profissionais da saúde.
né? A gente fala do médico, mas é toda a estrutura. Exigir que você trabalhe aquilo é sub-humano, não dá para você. E outra é o profissional. Todos nós temos interesse, como eu falei no início. Eu quero que a minha cidade cresça, eu quero que a minha cidade melhore, eu quero que a minha cidade seja exemplo. Então, para isso, tem que ter uma união de forças para que isso melhore, né? Poder público, judiciário, né? E os profissionais. E também a Câmara Municipal. Por quê? Porque às vezes tem o posto que tem o interesse político em que aquele posto funcione, que às vezes não tem necessidade, ou não é um posto tão importante, que você tem um outro próximo a 1.000 metros, ou 2.000 metros, e que não tem como, nem necessidade de ter aquela unidade. Então, tem que haver esse consenso, esse pensamento de grandeza, para que a gente possa transformar essa situação que está se vivendo hoje numa mudança radical no sistema de saúde da cidade. A gente já está caminhando para o final. Como que está o diálogo com o doutor Ábido, secretário de Saúde? É um diálogo franco, tem avançado em algumas pautas? Como que está a situação? Então, o diálogo é aberto, eu não tenho nenhum problema com relação à estrutura da gestão de saúde, nem com o prefeito. A gente tem uma relação ótima, sempre teve, e a gente está aberto para conversar. A gente está querendo que isso avance, estamos prontos para crescer no trabalho, no encontro de uma solução o mais rápido possível. Nós somos, na verdade, a voz dessas pessoas, desses profissionais. Como eu falei, a greve é dos médicos, mas a enfermagem, a fisioterapia, o psicólogo, o assistente social, a nutricionista, todos estão sofrendo. E mais do que essas pessoas, é a população que nos procura. Essa é a grande angústia, você vê muitas vezes você não poder fazer. Você não consegue internar o paciente, não só precisa internar. Aí você vai para a demanda judicial, entendeu? Aí o município gasta cada vez mais, porque aí o cara exige uma internação, o município tem que pagar uma cirurgia, e aí o custo só vai aumentando, e isso gera dificuldades, né, na estrutura econômica que está vivendo o município hoje. Bom, então são 8h09. Nós agradecemos aqui do Folha no Ar ao Dr. José Roberto Crespo pela presença, pelos esclarecimentos. As portas estão abertas, evidentemente. Qualquer necessidade, qualquer interesse em divulgar, nós estamos abertos aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês, Arnaldo, Marco Antônio, a oportunidade. A gente está aberto de todas as formas, somos campistas, estamos trabalhando para que o município cresça, melhore, e é esse o nosso objetivo. Não temos nenhum outro objetivo a não ser que seja uma saúde digna para todos e que o serviço público seja exemplo. É isso que a gente sempre lutou, foi isso que a gente sempre aprendeu. A gente aprendeu no serviço público. 99% dos médicos brasileiros aprendem no serviço público e a partir dali é que ele vai para a iniciativa privada, para o seu consultório, mas ele aprende no serviço público. Isso é a realidade. Não é o serviço privado que ensina, é o serviço público que ensina, e ele é trazido para o privado por interesses dele, mas de qualquer maneira é o serviço público que é a mãe do sistema. E a gente sempre lutou por um serviço público de qualidade e como o nosso município é pobre, né, um município rico, mas uma população pobre, né, a gente quer que o serviço público seja realmente o serviço público que ofereça para o nosso município o melhor. Muito obrigado. Então vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. O Igor Siqueira já pode vir para cá também, que a gente vai bater um papo com ele. Daqui a pouquinho voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Moderna empresa especializada em medicina